Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Nova edição da Rua dos Direitos, com ações de cidadania, será realizada amanhã em Belo Horizonte. TJMG encerra o primeiro encontro nacional de comitês judiciais de atenção às pessoas em situação de rua, com participação da ministra Carmen Lúcia. Mutirão de conciliação em Brumadinho homologa acordo em 100% das audiências. Censo do CNJ revela que acesso à leitura ainda é restrito nas prisões. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Nova edição da Rua dos Direitos, com ações de cidadania, será realizada amanhã em Belo Horizonte. A repórter Flávia Carneiro tem as informações. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. O evento vai ser neste sábado, de 9 horas da manhã às 3 da tarde, no Centro de Referência das Juventudes, na Rua Guaicurus, número 50, ao lado da Praça da Estação. O mutirão é promovido pelo TJMG por meio do Núcleo de Voluntariado e do Comitê Pop Rua Jus e mais 24 apoiadores, como o Ministério Público, Prefeitura de Belo Horizonte e Defensoria Pública. Esta edição da Rua dos Direitos vai oferecer de forma gratuita à população em situação de rua da capital mineira serviços de identificação civil, como emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, regularização e transferência de título de eleitor, atendimento previdenciário e assistencial com perícia médica, orientação e atendimento jurídico, atendimento odontológico, psicológico e corte de cabelo, entre outros serviços. O mutirão vai contar ainda com rodas de conversa sobre direitos humanos, moradia e saúde, yoga, música, contação de histórias e almoço gratuito. A Rua dos Direitos atende às ações previstas nas normas que instituíram a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Criada em julho de 2022, o Comitê Pop Rua Jus do TJMG tem a função de propor e acompanhar o planejamento estratégico, desenvolver projetos e planos de trabalho no âmbito da Corte Mineira relativos à política judicial de atenção a pessoas em situação de rua. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. TJMG encerra o primeiro encontro nacional de comitês judiciais de atenção às pessoas em situação de rua, com participação da ministra Carmen Lúcia. Cid Marcos acompanhou o evento e traz os detalhes. O primeiro encontro nacional de comitês judiciais de atenção às pessoas em situação de rua buscou a troca de experiências sobre as boas práticas de implementação relativas à política judicial de atenção a esta população. Durante o evento, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e o Corregedor-Geral do Ministério Público, Procurador de Justiça Marco Antônio Lopes de Almeida, assinaram uma recomendação conjunta com o objetivo de dar mais força a este trabalho, como explicou o desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. A atenção que deve ser dada pelos magistrados, as magistradas, as promotoras e os promotores, obviamente com devido respeito às suas autonomias funcionais, mas a atenção que deve ser dada aos processos daquelas que são mais vulneráveis, na medida em que, em muitas das vezes, a solução dessas demandas acarretará a extinção dessa vulnerabilidade ou a saída dessas pessoas, muitas vezes, da situação de vulnerabilidade. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, disse que o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para esta questão. Trata de um cenário que cria um imensurável abismo social, nos distanciando do ideal de uma sociedade justa e pacífica que tanto almejamos. Por meio do projeto Rua do Respeito, criado em 2015, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e instituições parceiras têm atuado para dar efetividade às políticas públicas e ações sociais voltadas para esse público. Assim, o dia foi de conversas,
painéis, 6 no total, colocaram em debate temas importantes como medidas para a inclusão das pessoas em situação de rua. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, foi o responsável por essa exposição. Ele explica que o tema trata do resgate do princípio constitucional da fraternidade. Todos nós dentro, como homens livres e como homens que pretendem ser iguais, né? Embora sejamos diferentes, embora tenhamos as nossas diversidades, né? Na verdade, somos pertencentes a um mesmo gênero humano. E esse gênero humano faz com que a gente perceba a necessidade de termos ações afirmativas para aqueles que estão em situação de desigualdade social, né, possam ter um lugar ao sol. E a situação das pessoas que estão em situação de rua exige de todos nós, membros de uma sociedade, uma reflexão sobre habitação, sobre educação, sobre planejamento, sobre o psique humano, né? Porque existem razões também de ordem psicológica que levam alguém para uma situação dessa, e ao mesmo tempo de pessoas que são iguais a nós, de pessoas que precisam receber um tratamento do Estado de forma igualitária. Já o juiz diretor do Foro de Belo Horizonte, Sérgio Fernandes, comandou o painel Audiência Pública como estratégia para o acesso à justiça da pessoa em situação de rua e falou com nossa equipe. O tema está muito ligado à questão do acesso à justiça, né? E a dificuldade do acesso à justiça das populações mais vulneráveis. A audiência pública ela é uma forma de governança, é uma forma de se ouvir o jurisdicionado, deixar mais transparente, mais inclusiva a gestão judiciária. E em relação às pessoas em situação de rua, mais ainda, em razão da dificuldade que eles têm, inclusive, de acessar os prédios judiciais. O encontro foi promovido pela EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, pelo Comitê Pop Rua Jus e tem o apoio da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Para a presidente do Comitê Pop Rua Jus e superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG, desembargadora Maria Luísa de Marilac, é uma alegria ver o Tribunal Mineiro sediar este primeiro encontro. É uma alegria poder sediar, o Tribunal sediar esse encontro, né? Reunindo representantes de comitês do país para discutir política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua, né? O próprio tema já diz da importância, né, de tentar reduzir a invisibilidade dessa população sempre tão despojada de direitos fundamentais. O segundo vice-presidente do tribunal e superintendente da EGEF, desembargador Renato Dresch, disse que o evento é importante tanto para a educação quanto para a inclusão social. A preocupação realmente da escola judicial realmente de criarmos uma formação das pessoas sobre a necessidade de criarmos uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, sem desigualdades. A pobrofobia é uma das situações que devemos superar. A pobreza não pode ter o preconceito. Isso precisamos eliminar nas nossas mentes, das nossas consciências. Então a EGEF tem que apoiar. Essa realmente é uma ação educacional muito importante para a sociedade de modo geral. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, promoveu a última palestra do dia. O judiciário como garantidor dos direitos das pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. Desembargador mineiro aprovado para a vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça se reúne com o presidente do TJMG, Kátia Matos. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, recebeu nesta manhã visita do desembargador mineiro Afrânio Vilela, que teve o nome aprovado pelo plenário do Senado Federal para a vaga de ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ao final do encontro, o desembargador Afrânio Vilela destacou o apoio que recebeu da alta direção para sua candidatura ao STJ. Eu gostaria de dizer que estou aqui oficial e institucionalmente para cumprimentar todos os magistrados mineiros, os desembargadores, as desembargadoras, juízas e juízes, na pessoa do presidente, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, que desde o início ele abraçou a candidatura de Minas ao STJ através de meu nome. Então é justo que se reconheça
que foi essa força de aluvião que causou a união aqui em Minas e repercutiu no Planalto Central, de modo que Minas Gerais, de agora em diante, fique legitimada a ter um representante no Tribunal da Cidadania através do meu nome. Então é justo que eu tenha gratidão e agradeça a todos e a todas que de alguma maneira contribuíram para o sucesso dessa indicação. Minas Gerais é o estado que comunica com todas as regiões brasileiras e Minas sempre teve esse protagonismo no mundo jurídico. O Poder Judiciário de Minas Gerais não contava, até agora, com um dos seus membros no Tribunal da Cidadania. Então, até mesmo para efeito de uma distribuição republicana do modo de se conhecer e decidir as grandes causas da nação, e Minas sintetiza tudo isso, como eu disse, é importante que o Poder Judiciário tenha um seu representante específico no Tribunal Superior de Justiça. A nomeação e posse do desembargador Afrânio no cargo de ministro do STJ deve ser marcada em breve. O magistrado mineiro vai assumir a vaga decorrente do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir no próximo bloco. Mutirão de conciliação em Brumadinho homologa acordo em 100% das audiências. E ainda, censo do CNJ revela que acesso à leitura ainda é restrito nas prisões. São 6h12, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde! Mutirão de conciliação em Brumadinho homologa acordo em 100% das audiências. As informações com Denise Guimarães. A segunda fase do mutirão de conciliação, promovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, foi encerrada com 100% de êxito. Foram realizadas 33 audiências e homologados 33 acordos nos 2 dias da iniciativa do TJMG, que começou na quarta-feira, dia 25. Os processos individuais homologados tramitavam no Núcleo de Justiça 4.0, Cooperação Judiciária. Todas as ações estão relacionadas a indenizações por abalo à saúde mental de moradores afetados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em 2019. O mutirão, realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum da Cidade, integra a política da Corte Mineira de impulsionar a cultura da conciliação e o uso dos métodos autocompositivos. Segundo a juíza auxiliar da Presidência e coordenadora do Núcleo de Justiça 4.0, Marcela Novaes, os resultados mostram a eficácia da estratégia adotada pelo tribunal. A juíza diretora do Foro da Comarca de Brumadinho, coordenadora do Sejusc, Renata Nascimento Borges, destacou que o resultado alcançado demonstra a importância da cooperação processual para a solução efetiva dos conflitos. Um novo mutirão será realizado entre os dias 6 e 10 de novembro, durante a 18ª Semana Nacional da Conciliação. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. O TJMG participou do lançamento oficial do vídeo institucional da campanha A PAC Feminina, Dignidade e Respeito às Mulheres Privadas de Liberdade. O desembargador Jaime Silvestre Corrêa Camargo representou o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, na solenidade em Belo Horizonte. O lema da campanha desenvolvida durante todo o mês de outubro é: não é sobre onde estive, mas sobre onde quero estar.
com foco no empoderamento feminino das mulheres que estão no sistema APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O objetivo dessa ação é buscar mais financiadores e parceiros com características de empreendedorismo feminino, aumentar o número de visitas da sociedade nas APACs femininas e também dar maior visibilidade à metodologia APAC como um todo. Hoje, existem 9 unidades de APACs femininas no estado que atendem a um total de 700 recuperandas. Essa campanha é uma promoção da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, em parceria com o TJMG e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Censo do CNJ revela que acesso à leitura ainda é restrito nas prisões. As informações com a repórter Raquel Carneiro. Boa noite, Raquel. Boa noite, Sandra. Você sabia que mais de 1.347 unidades prisionais no país, ou seja, 30,4%, não têm bibliotecas ou ambientes de leitura? E que 26,3% não realizam atividades educacionais? Os dados do Conselho Nacional de Leitura em Prisões, lançado nesta semana, mostram um longo caminho a ser percorrido para que todos tenham o direito à educação, inclusive como uma forma de remissão de pena, conforme previsto em leis no Brasil. A remissão pela leitura ganhou impulso com a resolução do CNJ 391 de 2021, através do Plano Nacional de Fomento à Leitura nas Prisões. Oferece a possibilidade de 4 dias de redução da pena a cada livro lido, o que significa 13% da pena atual de um preso. Ainda segundo dados do Executivo Federal de junho deste ano, 31,5% das pessoas privadas de liberdade têm acesso à remissão pela leitura. Da Agência Rádio Web, Raquel Carneiro. 6h18. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma boa noite para você, para sua família, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Tchau!